Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, diletos ouvintes deste apostolado Catequese Católica. Você que me acompanha através das redes sociais, Telegram, WhatsApp e também aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a você que está chegando, você que começa a participar conosco deste momento de fé com a Palavra de Deus. Tempo da Quaresma, tempo de conversão. Hoje, dia 4 de março, vamos iniciar o nosso momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Jesus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos ouvir a palavra de nosso Deus que vem ao nosso coração. Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorrinhos lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra que consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, você que me escuta através das redes sociais, todos os dias meditando, partilhando com você a Palavra de Deus. Compartilhe também com seus amigos, conhecidos, seus contatos, para que mais pessoas possam escutar a Palavra de Deus. E Deus nos fala quando abrimos o nosso coração, quando permitimos que Ele possa entrar em nossa vida.
A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. E sempre, sobretudo neste tempo quaresmal, estamos ouvindo a proposta que Jesus tem para nós. Se quisermos alcançar o céu, ganhar a vida eterna, temos que seguir alguns critérios. Deus é misericórdia, mas também é justo. Deus preparou um lugar para cada um de nós. O grande problema é que nós não ordenamos muitas vezes nossa vida, sobretudo nossa vida espiritual. Quando o pecado ofusca o nosso coração, a graça de Deus é impedida de agir em nossa vida. Por conta dos pecados que nós vamos alimentando em nosso coração. Então, temos que dar lugar a Cristo na nossa vida. É Ele que deve reinar. Neste 16º dia da Quaresma, há uma insistência da palavra de Deus a respeito da caridade, de olharmos para o marginalizado da sociedade, porque no reino de Deus os puros de coração é que entrarão, é que vão experimentar, e para isso nós precisamos renunciar às nossas riquezas. No Evangelho de hoje, Jesus conta a história do rico, opulento, sem nome, e Lázaro, que ficava à sua porta, esperando uma atenção, uma caridade, que alguém pudesse estender a mão. Lázaro, que tem um nome, Jesus dá um nome, que significa Deus ajuda. E veja que os dois morrem, a morte chega para todos. Para mim e para você vai chegar um dia e nós teremos que prestar conta. Então, vem a justiça de Deus e a sorte se inverte. O rico no inferno e o Lázaro no lugar de consolo. A pergunta permanece: por que o rico foi para o inferno? Porque não agiu com caridade, com misericórdia com seus irmãos. Não teve amor, não ajudou, não fez o pobre neste mundo participar de sua festa. Mas Lázaro vai participar de outro banquete, o banquete da vida. O banquete deste mundo é um banquete de morte, cheio de egoísmo, vaidades, orgulho, arrogância, situações pecaminosas que fecham o coração. O opulento não era só rico materialmente, que esbanjava a sua riqueza, mas era rico de coração também, fechado para Deus. Não teve misericórdia do seu irmão, era indiferente. Provou que não amava a Deus, até conhecia a lei. Veja que no inferno ele reconhece Abraão, que é o pai na fé. E também Lázaro, ele sabe o nome, conhecia, mas não teve compaixão. Não honrava a Deus prestigiando seu irmão. Então, o apego, alguém avarento, que só pensa nas riquezas deste mundo, não encontra a felicidade em Deus. Mas Deus faz um convite a todos. A grande questão é que muitos permanecem de coração fechado, cegos, que não permite ver além do imediato, do material. E veja, ainda que muitos neguem o inferno, ele existe para aqueles que não têm misericórdia, para aqueles que não amam.
para aqueles que fecham o seu coração para Deus e para os irmãos. Meus queridos, veja Lázaro, que permanece silencioso e paciente em seu sofrimento físico. Ele confia em Deus. Ele espera em Deus. Como diz São Lucas, capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino do céu. Os pobres, aqueles que são mansos, humildes de coração, que têm confiança em Deus, que se abandonam à vontade de Deus, dando espaço a Jesus, para que viva a sua pobreza na simplicidade. Jesus certa vez tinha dito como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Muitos podem ter seus bens materiais, fruto de seu trabalho, de sua conquista, mas que isso não seja o essencial em sua vida. Nós devemos ter como meta alcançar o céu. E Jesus nos chama a ser misericordiosos, a olhar para o necessitado, sobretudo neste tempo de pandemia. Quantas pessoas, infelizmente, desempregadas, quantas pessoas à margem da sociedade, excluídas e precisando de alguém que estenda a mão. Neste tempo de Quaresma é importante também não só rezarmos, e quando rezarmos lembrar dos outros que sofrem, mas também, se possível, estender a mão, se colocar no lugar do outro. É o convite de Jesus para que a gente não feche o coração. E veja que o rico tinha 5 irmãos, preocupado simplesmente com a sua família, com seus bens materiais. Mas não havia possibilidade de ir aos seus irmãos. O pai Abraão, pai na fé, nos mostra, eles têm a palavra. É como hoje. Ou seja, o rico queria, de certa forma, ver um milagre, que Lázaro voltasse lá para os seus irmãos, olhe, para falar do outro lado, do além, não é? Mas não há essa possibilidade. Nós temos a palavra, não precisamos de sinais de milagre. A palavra está sendo proclamada, como hoje, como agora você que nos escuta. Muita gente escuta a palavra, gosta, mas não quer mudar de vida. Esse é o problema. Muita gente permanece ou continua indiferente, egoísta, no pecado e, sobretudo, no pecado mortal. E quem morre no pecado mortal não tem arrependimento. Somos sabedores que a nossa igreja orienta assim. Ah, padre, mas Deus é misericórdia e amor, vai perdoar? Sim, mas depende da nossa conduta. Jesus tinha dito: fazei todo esforço para entrar no reino dos céus. Se não for assim, é melhor rasgar a Bíblia. Mas ao contrário, nós que temos fé, que escutamos, devemos nos esforçar a cada dia para fazer a vontade de Deus. É um processo. O convite é para todos. Então não precisamos de sinais de milagre. Nós temos a palavra. Deus, o Verbo encarnado, está entre nós e espera a nossa mudança, a nossa conversão, a renúncia ao pecado, sobretudo ao pecado mortal, para viver a vida na graça. Por isso a importância de buscar a confissão, de rejeitar o mal em nós, o pecado, buscarmos fazer, quando possível, necessária a caridade, ajuda aos irmãos que sofrem, buscar esta vida em Deus, que é um processo, que é a cada dia.
E a pergunta que não se cala: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Está em Deus? Então, continue buscando a Deus, continue intensificando a prática das boas obras. E peçamos a graça ao nosso Senhor de termos um coração manso e humilde, semelhante ao de Jesus, para que possamos agir com humildade, com mansidão. Então, enquanto estamos a caminho, não vamos perder tempo. Vamos buscar a graça de Deus através da palavra de salvação, configurar a nossa vida a de Cristo, buscarmos ser parecidos com Ele, na medida em que a gente vai se doando, abrindo o nosso coração para Deus. Que Deus ilumine o nosso itinerário cristão. Que Deus nos ajude neste tempo quaresmal a tomar decisões que sejam para a edificação do reino de Deus. Que a palavra possa agir em nossa vida. Amém. Obrigado a você, irmão e irmã, que nos acompanha. Quero invocar sobre você as bênçãos de Deus por intercessão de Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, a você e toda a sua família. Uma santa quinta-feira, um dia muito abençoado para você e sua família. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.